Já, já. Mas Bruno Pinheiro, então, segue de lá de Brasília, que tem muita informação, inclusive uma exclusiva, né, Bruno? Exatamente, são várias amarrações ainda sobre essa investigação. Já já o Lucas volta nos atualizando essa oitiva de um sócio de um advogado, mas com quem eu conversei justamente são dirigentes, representantes sindicais ouvidos pela Jovem Pan nos últimos dias e hoje, um pouco mais cedo, relataram que foram abordados entre o mês de março e o mês de abril através de um advogado indicado por Marcelo Oliveira, que era chefe de gabinete do ministro da Previdência Social, ministro Carlos Lupe, e que ele exigiu a contratação de uma espécie de uma consultoria como uma condição para inclusão das entidades no cadastro de autoridades pelo INSS a fazer o desconto, ou seja, essas autoridades iriam realizar o desconto. O advogado que é indicado pelos advogados, também pelo sindicalista, é Gilmar Stelo, que atua no Rio Grande do Sul e já representou a família do ex-presidente João Goulart e outros nomes da República que vêm com uma certa influência. Diante disso, o que aconteceu? Houve uma cobrança para, de fato, conseguir que essas entidades firmassem esse compromisso, esse contrato, na verdade. Com uma das entidades, ficou acertado que o serviço seria oferecido após este credenciamento fosse realizado, o que não chegou a acontecer, já que a operação da Polícia Federal aconteceu antes. Agora, sobre os valores. Esses aliados, um grupo ligado a Stefanuto, ligado também ao INSS e também ao gabinete do ministro da Previdência, eles faziam uma espécie de uma cobrança. O que eu ouvi de fontes ligadas às entidades, que era o valor de 5 milhões de reais para firmar esse ACT, que é esse acordo, na verdade, que servia para autorizar as entidades a realizar o desconto mensalmente. Além dos 5 milhões de reais, era também cobrado um valor de 200 mil reais para se manter esse acordo. E aí, esse advogado ficava responsável, de acordo com a informação relatada à Jovem Pan hoje um pouco mais cedo, esse advogado era quem fazia essa ligação entre o INSS e também entre as entidades e também recebia esse valor que também era repassado a Stefanuto. Agora, olha só essa mensagem em que a Jovem Pan teve acesso hoje um pouco mais cedo. É uma conversa, a gente conseguiu voltar a imagem, a foto inteira que mostra o nome, inclusive, só para a gente ver de fato como é essa conversa, o que está acontecendo. É uma conversa enviada ao Gilmar Stelo, que é o advogado. O representante de uma entidade envia os nomes da Universo, a APB, Ambec, o SNAP e diz: as rescisões assim me passaram. E aí ele faz um questionamento perguntando que será que vão finalizar o acordo, ou seja, o nosso também. É um representante de uma entidade fazendo um questionamento ao advogado Gilmar Stelo. Numa outra arte, não sei se a gente vai conseguir o recorte ou não, mas o Gilmar Stelo responde: não é essa a informação pelo o que eu sei. É o que disse então Gilmar Stelo. O outro lado, o advogado quem foi indicado para conversar com as entidades para fazer o acordo com o INSS. Esses representantes dessas entidades me reforçaram que, de fato, 5 milhões de reais para fazer esse acordo e aí 200 mil reais para se manter esse contrato com o INSS. E aí o serviço não foi oferecido porque, de fato, a investigação, a operação da Polícia Federal ocorreu antes. Então, o que a gente tem aqui é uma revelação de sindicalistas das entidades reclamando que havia uma cobrança, uma coação para conseguir firmar esse acordo e era cobrado um valor de 5 milhões de reais. A CPMI do INSS houve hoje, às 4 da tarde, um outro advogado ligado também a um escritório de contabilidade, alvo desta operação da Polícia Federal, Operação Sem Descontos. Vamos lá fora, no Senado Federal, ouvir o Lucas Martins, é quem está ao vivo, aguardando ali o início desta reunião de hoje, muito esperada, reunião que vai até altas horas da madrugada. Lucas Martins, o que esperar
do encontro de hoje, da reunião, já sobre essas novas revelações, inclusive, que havia uma cobrança de um valor para firmar esses acordos. Exatamente, Bruno. Muito boa tarde para você, boa tarde para a Márcia, a todos que nos acompanham. Uma ótima semana, mais uma semana de depoimentos aqui no Senado Federal, na CPMI, no Congresso Nacional, né? Isso, muitas movimentações, isso que você acabou de dizer a respeito aí desses acordos em relação a essas fraudes, esses desvios bancários aí. E hoje será ouvido Fernando dos Santos Andrade Cavalcante. Ele que foi alvo da operação da Polícia Federal, na qual Maurício Camizotti e Camilo Antunes foi preso. Ele que teve aí bens apreendidos pela Polícia Federal, entre elas uma Ferrari e uma réplica de um carro da Fórmula 1. Além disso, também foram encontrados altos valores em dinheiro também na casa desse empresário e também relógios de luxo, de acordo com as informações da Polícia Federal. Fernando dos Santos, ou Fernando Cavalcante, como é conhecido aí, ele tem aí relação com Nelson Williams, o advogado que já prestou depoimento aqui na CPMI e também foi alvo da operação da Polícia Federal. Então, muitas movimentações por aqui. Isso também tem uma relação de Fernando Cavalcante com Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. Eles teriam um contato aí bem próximo. Então, a questão toda gira em torno desse depoimento hoje de Fernando Cavalcante. Muitos dizem que a assessoria de imprensa dele, inclusive, já afirmou que ele não tem nenhuma responsabilidade em relação a essa operação, mas também é um depoimento muito aguardado aqui pelos parlamentares. Então, a CPMI, a comissão, está prevista aí para começar por volta das 4 da tarde, como é um ritual aqui no Senado Federal. Começa aí às 4 da tarde e vai até ao longo da noite. A gente, é claro, segue acompanhando todos os detalhes de todas essas oitivas, de todos esses depoimentos, para trazer todos os detalhes aqui na nossa programação da Jovem Pan. Volto com vocês, Bruno e Márcia. Lucas Martins, pelas informações. Vamos chamar os nossos comentaristas agora, então, ao vivo, João Belucci e o Acácio Miranda. Começando pelo Acácio desta vez, o Bruno trouxe aí com exclusividade essa abordagem de um advogado querendo fazer um lobby para começar uma negociação entre os sindicalistas e o governo. Parece que quanto mais os dias vão se passando, mais coisa podre vai saindo dessa investigação, né, Acácio? Sem dúvida alguma, e esse é o objetivo de uma investigação, aprofundar os elementos de autoria e materialidade para que, em havendo crimes, para que, havendo mais provas, elas sejam encontradas e todos os responsáveis, sem exceção, independentemente de quem eles sejam, possam ser punidos. A CPMI do INSS, em algum momento nos últimos dias, esteve um pouco em descrédito, porque estava servindo mais como palanque para a produção de cortes de internet do que para a investigação propriamente. Me parece, pelo menos os últimos atos que eu acompanhei, que isso está mudando um pouco, que o presidente e o relator têm tido uma preocupação maior em conduzir trabalhos investigativos do que em conduzir propriamente um palco midiático. Nós torcemos para que isso aconteça efetivamente e todos os responsáveis por este crime ou por estes crimes sejam punidos. Agora, João, em relação aos depoimentos, a gente viu algumas decisões que impediram depoimentos, né? Algumas situações ali de interferência na CPMI pelo STF. Como é que você analisa isso? É sempre uma coisa muito confusa para a gente, porque na CPMI os parlamentares detêm o poder de investigação e o poder de polícia. Eles podem determinar prisão, quebra de sigilo, coisas, movimentações processuais, vamos colocar assim, que em tese não estariam na competência originais dos deputados, mas naquele momento específico de CPMI eles detêm essas prerrogativas. Só que aí todos eles, os investigados ou depoentes, socorrem rapidamente do Supremo Tribunal Federal, que não se ouvida também, já decide de pronto e acaba interferindo bastante ali na dinâmica da CPMI. Essa CPMI, ela pelo menos traz para a gente à luz
tanto a necessidade da existência desse sem fim de organizações para representar os aposentados, que certamente os aposentados não queriam ser representados por tantas associações assim para falarem em seus nomes, já que eles têm, passaram a vida inteira sendo vinculados a sindicatos, entre outras organizações, e agora precisam dessas associações que fazem descontos na folha, né? O aposentado muitas vezes, na maioria das vezes, não ficava nem sabendo. E também essa outra questão da chamada, de alguma forma, advocacy, enfim, esse lobby que o Brasil vai precisar em algum momento discutir a legalização desse mercado de lobby. Nos Estados Unidos é legalizado, aqui ele é muito informal, precisaria se discutir esse tema até para saber com que clareza essas instituições atuam, ou mesmo esses escritórios de advocacia que acabam fazendo todo esse trânsito ali, tanto entre parlamentares quanto entre investigados. Obrigada pelas análises. A gente volta com vocês já já.